Nós vamos dar continuidade aqui, agora já na nossa aula de Gênesis. E eu só queria rapidamente concluir o que faltou da nossa aula de semana passada. Como eu disse para os irmãos, hoje, nos primeiros minutos aqui dessa aula, eu encerraria. Então, essa última parte da aula que nós tivemos, que foi sobre Abraão, que compreende aqui os capítulos 12 a 20 de Gênesis, nós vimos o pacto da criação, todas as narrativas onde apareceram o cumprimento e a quebra dos mandatos, daquelas ordenanças, as responsabilidades, e depois nós ficamos então de ver os aspectos do pacto da redenção. Então, apesar de estar aí na sua apostila isso muito bem claro com as citações bíblicas, mas é importante aqui a gente falar sobre isso porque essa é uma parte peculiar do ensino de Gênesis, que é essa transposição cristocêntrica aí, que Cristo aparece no texto. Isso é importante para nós. Então, os aspectos do pacto da redenção na narrativa de Abraão são muitos mesmos, mas aqui a gente queria destacar os principais. Então, quanto aos tipos de Cristo, então, como nós dissemos, todos as personagens principais que são usados por Deus na história da redenção, como pontos centrais da história da redenção, eles são tipos de Cristo, ou seja, eles apontam a maneira como eles viveram, como foram chamados, como executaram a sua vocação, eles apontam para Cristo. Então, nessa narrativa aqui nós encontramos dois tipos de Cristo. Obviamente, Abraão, ele é um tipo de Cristo, as suas atitudes, elas sinalizam, elas tipificam a atitude que Cristo, de forma plena, perfeita e final, teria, que são essas, são um resumo delas. Abraão foi um gerador de bênçãos, porque quando ele foi chamado para que ele fosse bênção para todas as famílias da terra. A gente sabe que é apenas através de Cristo e da obra de Cristo que nós recebemos, de fato, bênçãos integrais, completas. E é através de Cristo apenas que essas coisas vêm a nós. Abraão foi semente da mulher, escolhido de Deus, da família do pacto, para que fosse mais um instrumento de Deus para o cumprimento de Gênesis 3,15. Que é o quê? Que é a serpente sendo pisada, sendo destruída. E a gente sabe que isso acontece de forma final, perfeita, em Cristo. Ele é o descendente prometido de Gênesis 3,15 que realiza isso. Perfeito Messias. Abraão, então, ele aponta ele tem na sua vocação esse aspecto messiânico, ou seja, um instrumento de Deus para salvar o seu povo. Foi isso que ele fez. E a gente sabe que Cristo é quem cumpre isso de forma perfeita. A concretização da abrangência da promessa. Os irmãos lembram que na semana passada nós dissemos que a partir de Abraão, a promessa ela começa a se abranger, ou seja, a promessa de bênçãos pactuais para a humanidade e para o povo de Deus de forma exclusiva, prometidas desde o começo de Gênesis, elas se expandem em Abraão, porque ele vai ser pai de numerosas nações, bênçãos para as famílias da terra, e a gente sabe que é Cristo que cumpre isso de forma perfeita. É só em Cristo que, de fato, essa expansão, essa abrangência vai acontecer. E aqui, mais uma vez, aquele probleminha nosso aqui. Peraí. Qual que é a última coisa aqui? Então, só em Cristo o pacto é perfeito e eterno. Melquisedeque. A gente tem essa personagem aqui que nós falamos sobre ela também, cujo nome significa Rei da Justiça, um tipo de Cristo que agiu de forma justa como um bom rei, e ele foi o intercessor. Então, nessa vocação intercessória, ele assumiu ali um papel de sacerdote. E ele, como nós lemos lá em Hebreus 7, de 1 a 3, ele aponta para Cristo. Ele é o perfeito sacerdote. Cristo é o perfeito sacerdote e rei. Então, que faz de nós o seu reino de sacerdotes. Então, se hoje nós somos os seus representantes, somos uma consequência, os frutos da linhagem da mulher escolhida para sermos representantes de Deus, nós somos considerados, de acordo com 1 Pedro 2,9, sacerdócio universal. Nós somos reino de sacerdotes. Então, esses dois tipos de Cristo. Agora,
alguns eventos que nós temos nessa narrativa que apontam para a obra de Cristo. Você tem aí na sua apostila. O primeiro são as provas de fé. Todas essas provas de fé pelas quais Abraão passou, mesmo ele falhando, passou por muitas delas, e isso aponta para Cristo, finalmente, porque apesar de Abraão ter passado pelas provas e ter sido finalmente considerado o pai da fé, ele falhou, ele teve os seus erros. E isso significa que então precisaria de um remanescente perfeito, de um representante perfeito. E Jesus Cristo, ele foi aquele que passou por todos os testes de fé e se manteve de fato fiel. O outro evento aqui é a questão da justificação pela fé. Na aula anterior a gente tocou nesse assunto aqui. Deus considerou Abraão justo pela sua fé. É aquilo que a gente lê ali no texto bíblico. Então, Abraão foi considerado, junto com outros heróis da fé, ali Isaac, Jacó, José, Judá, a ascendência, aqueles que precederam Jesus Cristo, que foi aquele que confiou plenamente no Pai, aquele que, por meio de quem nós de fato fomos considerados justos. Deus considera Abraão justo porque seu coração era fiel e cheio de fé dada por Deus. Esse é o modelo de fé que temos na ressurreição de Cristo. Então, esse evento. O terceiro evento, a aliança do Evangelho. O que isso significa? A esperança do povo de Israel estava num representante pactual através de quem viriam as promessas, o cumprimento das promessas de Deus. Isso acontece com esses personagens do Antigo Testamento. Mas nós sabemos que também é só através da nova aliança em Cristo que isso é finalizado. Esse texto que você tem aqui, essa citação do Bruce Walcott, o autor que nós seguimos na feição da apostila, ajuda a gente a entender isso de forma mais clara ainda. O outro evento, que é muito importante, é a questão da relação da circuncisão e o batismo. Os irmãos, se não viram isso, passarão por outras instâncias aí da igreja nas quais verão isso de forma muito profunda, mas apenas citando aqui, a bênção desse sinal visível da circuncisão identificava aquele que o recebia como participante, como membro do povo de Deus. Em Jesus Cristo, o povo de Deus agora é definido em sua relação não com algo cultural, não com algo de um povo específico, mas hoje o povo de Deus ele é identificado por meio da sua relação com Cristo. E ele foi aquele que por meio do Espírito Santo, como nós lemos em vários textos bíblicos, agora escreve a lei no coração do seu povo e estabelece um sinal visível também para identificar o seu povo, que é o batismo. Foi Cristo quem estabeleceu isso, o batismo. Então essa é a causa, é a motivação que, por exemplo, nos leva a batizar crianças. O nosso batismo, diferente do catolicismo romano, não é salvífico, porque para o católico romano, a criança precisa ser batizada o mais rápido possível, porque aquele sinal a salvará, a redimirá. É uma questão redentora. Para nós não. Por quê? Porque sendo o batismo um sinal do pertencimento ao povo de Deus, então isso é simplesmente um sinal de que a criança que aqui é batizada agora faz parte do povo de Deus. Ela é membro da aliança, mas ela vai ter que ser evangelizada. Ela vai ter que ser discipulada. Ela vai ter que ter as escrituras sendo ensinadas para ela, para que um dia ela creia e seja salva. E de fato ela pertença a essa família agora de salvos e não mais de pertencentes ao povo de Deus. O próximo evento correlacionado aqui é esse também, é muito importante. Os Moabitas e Jesus. Eu vou ler rapidamente o que está aqui na apostila. O final do capítulo 19 de Gênesis nos mostra o surgimento desse povo, dos Moabitas e dos Amonitas. A história bíblica revela uma amarga inimizade entre estes povos e Israel. Essas nações, os Moabitas e Amonitas, foram rejeitadas por maltratarem Israel. Nós temos isso aqui em Deuteronômio 23. Contudo,
provando que soberanamente usa qualquer meio para cumprir os seus propósitos pactuais, Deus fez com que Jesus Cristo fosse da linhagem de Ruth, uma moabita, que foi inserida providencialmente na tribo de Judá. Isso é muito interessante para nós. Então, nós percebemos, mais uma vez, essa graça comum de Deus e a soberania dele imperando sobre essas questões pactuais. Ou seja, em Gênesis, os moabitas viram inimigos do povo de Deus constituído como nação, de Israel. E quando nós vamos lá para as primeiras palavras do Novo Testamento, os primeiros 17 versículos de Mateus 1, que temos ali uma genealogia, uma Toledot, uma linhagem, nós temos ali no meio Ruth. Ruth, que era uma moabita. Então e ela foi ali inserida na genealogia, na linhagem de Jesus Cristo, provando essa soberania, essa graça comum de Deus. Então, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos, apenas essas aplicações cristocêntricas do texto, e aqui você tem essa conclusão. Então, a nossa próxima aula agora, que o Felipe, quem vai dar para nós, é sobre Isaac. E se os irmãos tiverem as dúvidas, no final, podem perguntar tanto sobre a minha conclusão da quinta aula, como sobre a próxima aula. Ok, Felipe? Obrigado aí pelo tempo aí. Boa noite, gente. Vamos orar antes de começar essa próxima aula? Fecha os olhos, por gentileza. Senhor bendito Deus e Pai, Senhor, nós nos colocamos na Tua santa presença, ó Deus, nessa noite, para dar sequência, Senhor, esse trabalho, ó Deus, esse estudo sobre a Tua palavra, sobre o livro de Gênesis. E, Senhor, nós suplicamos Tua graça aqui neste momento. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude não só a compreender como compreendemos matemática, que 2 e 2 são 4. Eu peço que o Senhor nos ajude a compreender de forma, Senhor, profunda a mensagem, Senhor, aquilo que está escrito na Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, que nós possamos não só compreender, mas aceitar, Senhor, aquilo que está escrito, pois o Senhor é um Deus soberano, é um Deus grande. Está escrito que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos, infinitamente maiores, e assim como os céus são maiores que a terra, assim são os pensamentos do Senhor. Então nós precisamos de misericórdia. O Senhor nos ajuda, nos dá compreensão e nos dirige. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, como o reverendo Renato acabou de concluir aqui, nós vamos falar nesse instante sobre Isaac. Essa é a 6ª aula do livro de Gênesis. E não sei se foi lembrado na aula passada, mas tinha a tarefinha de ler, né, do capítulo 21 ao capítulo 26. Só para eu saber, quem leu aqui, por gentileza? Peço que vocês leiam, gente, nessas aulas, porque é muito importante. Não dá tempo da gente ficar parando e lendo. Eu peço que vocês prestem bastante atenção aqui nessa aula, porque hoje eu tenho alguns desafios aqui hoje. Qual que é? Primeiro é dar uma aula com um tempo reduzido, e a aula é grande. O segundo desafio é explicar para vocês uma coisa que eu vou sair um pouquinho da apostila, um ensino bíblico extremamente importante e que vai dar, com certeza vai ajudar todo mundo aqui a compreender melhor o que está sendo dito em Gênesis. Por um lado vai ajudar, por outro lado eu vou causar uma confusão na cabeça de vocês aí, mas é uma confusão positiva, vocês vão entender depois. Então eu preciso ser breve, não repare, porque eu vou gastar mais tempo lendo textos para explicar alguns pontos importantes. Mas vamos lá. Aqui na aula 6 nós temos o Toledote de Ismael e de Isaac. Olha como nós vamos caminhar a partir dessa aula no livro de Gênesis. Depois de tudo aquilo que nós já estudamos e das genealogias, agora nós vamos reparar que não terão tantas genealogias. Mas vocês vão observar que no próprio livro de Gênesis nós vamos ter personagens específicos que vão dando sequência. A narrativa se foca em cima deles. Por exemplo, nós tivemos Abraão. O próximo agente do pacto, aquela pessoa que vai ser representante do pacto, aquele pacto que Deus fez com o homem, vai ser agora, a partir de agora, vai ser Isaac. Depois de Isaac, Jacó, que nós vamos citar um pouquinho ainda nessa aula. Depois de Jacó, José.
Depois de José, os 12 patriarcas. Depois dos 12 patriarcas, Israel se torna uma nação. E depois, chegando lá em Cristo, toda a igreja já não é mais algo cultural, mas algo... Isso é expandido. Mas aqui em Isaac, nós temos o seguinte resumo. A introdução dessa aula é o seguinte. Basicamente, nós vamos ter aqui o seguinte. A continuação do pacto da aliança. Todo o livro de Gênesis, pelo menos a narrativa de Abraão, culmina no nascimento de Isaac. Quando Isaac nasce, aquela promessa de ser dado filho é feita, e Abraão, em cumprimento à aliança, respondendo por obediência à aliança, ele vai circuncida Isaac, que é o que o reverendo Renato acabou de explicar aqui, que seria mais ou menos o nosso batismo hoje. Ele vai circuncida Isaac. E nós vamos vendo ali desde o início de Gênesis, mais uma vez aquela velha história, que eu já vou entrar nisso já, sobre a descendência, um termo usado ainda na aula de adoração, a descendência da mulher, a descendência eleita e a descendência da serpente. Porque por mais que Abraão também teve outro filho da carne, ou seja, Ismael, nós vemos que a promessa de Deus é feita em Isaac. A herança que Abraão deixa é para Isaac. Deus cumpre todo o seu propósito em Isaac. Isso vai ser, é o que eu vou gastar tempo explicando sobre isso hoje. Qual que é o contexto de tudo isso? Vamos lá, a gente vai ver aqui, você tem na tua apostila esse gráfico aí também. É basicamente o seguinte, o primeiro ato, os atos desse Toledote é o seguinte. A primeira cena, nós temos o nascimento de Isaac, nós temos Isaac sendo favorecido, nós temos as bênçãos e as promessas a Ismael, porque Deus também derrama da sua graça comum, por intermédio, porque para abençoar Abraão, ele abençoa Ismael. Nós temos a segunda, a partir de diante, na segunda cena, a fidelidade de Abraão, quando ele apresenta Isaac, a escolha de Rebeca, Isaac, o único herdeiro, posteriormente, depois, e o pacto da criação. Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui, primeiramente, é o seguinte. A gente já vê no início da história, eu estou resumindo, mas se você ler os textos você vai entender, Isaac, ele vai cumprindo, respondendo com fidelidade. Ele casa com uma mulher do povo que era para casar. Ele, ao contrário de Ismael, que casa com uma mulher estrangeira. Isaac, você vê que Deus vai sempre abençoando ele vai sendo dirigido conforme ele aprendeu com Abraão. Você vê que Abraão, voltando para Abraão inclusive, ele não nega o filho, mas ele apresenta o filho em sacrifício. Então você vai vendo que dali de Abraão, Isaac vai respondendo por fé. Vocês já vão entender onde eu quero chegar com isso. Nos aspectos do pacto da criação, nós temos o seguinte, no ato 1 assim não. Deus mantém a promessa pactual. Ou seja, ele continua abençoando Isaac, porque ele fez uma promessa. O que eu quero destacar nessa aula aqui hoje, e quero que vocês memorizem bastante isso, é o seguinte. Nós temos aprendido que o pacto que Deus fez com Abraão, e continua fazendo conosco hoje, ele é um pacto o quê? Bilateral ou unilateral? Como? Unilateral. O que isso significa? Que Deus mantém esse pacto. E vocês vão entender isso hoje também, de uma forma mais profunda. Bom, vamos lá. Eu quero que vocês participem um pouquinho mais da aula hoje, gente, porque para eu poder ter um feedback aqui de como a gente está entendendo as coisas, né? Eu quero usar um gancho desde do curso de adoração para esse curso de Gênesis aqui também hoje. Por gentileza, pode dar as respostas que vocês quiserem. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Abraão, Deus olha para a terra, escolhe um homem, escolheu Abraão. Eu não sei se vocês entenderam isso até agora, provavelmente assim, isso não foi tão explicado, mas pare e pensa, por que Deus escolheu Abraão e permitiu que o resto todo o povo permanecesse no paganismo? Permanecesse, não seriam salvos, nem abençoados por Deus, e também não seriam salvos para a vida eterna. Já parou para pensar sobre isso? Por que isso aconteceu? Mais que isso, quando você lê aqui em Gênesis que Deus escolheu Abraão, o que os irmãos entendem? Alguém pode me falar alguma coisa? Quando fala que Deus escolheu Abraão. Eu vou melhorar essa pergunta. Vou melhorar. A pergunta é a seguinte: por que Deus escolheu Abraão? Pode arriscar, pode falar aqui. Como? Simplesmente porque ele quis. Melhor resposta que teríamos. Ok? Perfeita colocação.
simplesmente porque ele quis. E por que isso é um pouquinho confuso? Geralmente, a gente acaba tendo aquele pensamento assim, né? Por que Deus escolheu Abraão? Ah, porque Abraão era um homem de fé. Não, Abraão não era um homem de fé. Abraão nem sabia quem era Deus. Acompanhe o raciocínio, por favor. Por que Deus escolheu Abraão? Porque ele quis. Ele olhou para a terra e falou assim: eu vou escolher esse homem aqui. Qual o motivo, Felipe? Não teve motivo. Ele quis escolher Abraão, ele escolheu Abraão. Quando nós vemos lá em Gênesis a linhagem da serpente e a linhagem escolhida, vamos lá que isso aqui é profundo, mas importante. Entenda uma coisa, a linhagem da serpente, nós estamos falando de seres humanos, que nem nasceram ainda, mas já vão ser a linhagem da serpente. E a linhagem da mulher, ali que a linhagem abençoada, também são seres humanos. Então ali Deus traçou um paralelo, ali naquela passagem que vocês sabem que eu estou citando. E haveriam aqueles que seriam salvos e aqueles que não seriam salvos. Mas nós vamos mais profundamente nisso. Por que Deus escolheu Abraão? Porque ele quis. Antes de eu ler alguns textos com vocês aqui, eu só quero deixar muito claro uma coisa muito importante. Quando a Bíblia fala que Deus escolhe alguém e que Deus escolheu Abraão, a Bíblia simplesmente não está dizendo que Deus escolheu no sentido de teve um motivo. Não, Deus escolheu mesmo. A gente às vezes tem a tendência de pensar, por exemplo, em Abraão e achar assim: Deus escolheu Abraão naquele dia que ele chamou Abraão. Não. Abraão foi escolhido desde antes de Deus criar o universo, antes de criar o mundo. Os propósitos de Deus são desde a eternidade. Eles não começam hoje aqui. O que acontece hoje aqui não foi definido hoje. É desde a eternidade que Deus vem fazendo todas essas coisas. Há uma ideia na atualidade muito errada, uma interpretação muito errada da Bíblia, que é o seguinte: algumas pessoas entendem o seguinte, preste atenção, porque possivelmente pode ser que essa seja a tua linha de raciocínio. Essa linha de raciocínio não é bíblica. Eu vou mostrar para vocês aqui hoje. E, por exemplo, tem gente que pensa assim, que Deus criou a humanidade, o homem caiu em pecado, e depois que o homem caiu, Deus queria fazer uma aliança novamente, começar uma nação por intermédio de alguém. Algumas pessoas entendem, e não vão falar igual eu vou falar agora aqui, ironicamente, como eu vou dizer, mas algumas pessoas entendem assim, que Deus, ele queria começar uma nação. Ele precisava de alguém para começar uma nação. Aí ele ficou esperando alguém nascer. Na verdade, na teologia predominante do nosso país hoje, não sei nem se eu posso chamar de teologia, mas a ideia é o seguinte: por que Deus escolheu Abraão? As pessoas falam assim, ó. Não, Deus escolheu Abraão, preste atenção. Deus escolheu Abraão porque Deus olhou para a terra e procurou um justo. Não viu nenhum. Aí ele viu Abraão, que tinha só uma mulher, numa época que poderia ter várias, e essa mulher, além de tudo, ela era o que, gente? Ela era estéril. Então Deus parou e falou assim: não, peraí. Se Abraão é fiel a uma mulher, uma só, e ela ainda sendo estéril, coisa que na época a mulher, assim, a função principal dela era gerar filhos. Pô, se ele é fiel a uma mulher só, e ela ainda sendo estéril, se esse cara me servir, ele vai ser um grande servo. As pessoas entendem nos dias de hoje que é assim que Deus escolheu Abraão. Isso é absurdo do absurdo do absurdo. Deus não viu mérito nenhum em Abraão. Deus simplesmente escolheu Abraão por quê? Ele quis. Ele simplesmente olhou para Abraão e escolheu Abraão. Essa linha de raciocínio humana, porque não é bíblica, é tão ridícula que, pelo seguinte questão. Primeiro, para você chegar nessa linha de raciocínio que eu acabei de citar, ela é muito ridícula pelo seguinte: primeiro você tem que supor o que Deus pensou. Alguém aqui já conseguiu ouvir os pensamentos de Deus? A Bíblia fala que ninguém, ok? Você tem que supor o que Deus pensou, você tem que raciocinar como Deus raciocina. Então isso não tem a menor lógica, porque os pensamentos de Deus são muito além. Em segundo lugar, a Bíblia, quando ela fala, eu vou citar nós vamos ler vários textos com essa palavra e com estes sinônimos aqui hoje. A Bíblia usa, do começo ao fim, a palavra escolheu, elegeu, designou, predestinou. São todos os sinônimos da mesma coisa. É Deus fazendo algo lá desde eternidade.
Então, aqui no Toledote mesmo de Isaac, era para nós termos lido, quer dizer, lemos do 21 ao 26. Antes do 26, nós vemos que Deus escolheu, não tinha nem nascido ainda, nem Esaú, nem Jacó, e Deus já tinha dito, nós lemos lá, porque para quem leu vai lembrar, que Deus escolheu um deles. Quem que Deus escolheu? Jacó. Ok, bom, eu vou mais devagar aqui para a gente tentar chegar lá. Agora vamos ler alguns textos. Vamos lá por gentileza em Romanos 9, versículo 6, que fala sobre esse mesmo assunto. Vocês estão conseguindo me ouvir com clareza aí, gente? Tá dando para ouvir com clareza? Tranquilo? Romanos 9, versículo 6, por favor. Pessoal, já são mais de 9 horas. Todo mundo trabalhou aqui hoje, bate aquele cansaço. Mas eu peço para vocês, procure entender muito o que nós vamos ler aqui agora. E se você não vai compreender 100% o que eu vou tentar explicar aqui hoje. Porque não dá. Isso aqui tem um curso específico sobre esse assunto aqui. Mas isso aqui vai influenciar diretamente a tua vida espiritual. Isso não fica preso em informação teológica. Isso influencia diretamente a tua vida espiritual. Com certeza. Bom, Romanos 9, 6 diz assim, ó. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Preste atenção. Mas em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados descendência, os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara, e ela terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca. Presta atenção, agora falando sobre Jacó. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. Preste muita atenção no 11. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Vamos ler juntos esse pedaço. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ok. Bom, vamos só concluir aqui. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém aborreci de Esaú. Eu já vou voltar nesse texto depois, mas pode parar aí, por gentileza, gente. Preste muito bem atenção. Deus disse que ele ia manter a bênção sobre a vida de Isaque, sem Deus saber se Isaque iria... Sem saber não, Deus sabe tudo. Mas antes de Isaque ter qualquer tipo de obras, de atitudes, Deus já determinou. É por intermédio de Isaque. Quando a Bíblia fala de Jacó e Esaú, antes deles nascerem, terem feito qualquer coisa de bom ou de mal, de bem ou mal, Deus já havia dito: olha, independente, a minha bênção, eu escolhi amar Jacó. E na próxima aula nós vamos ver que Jacó era o terrível Jacó, né? Mas, então foi assim. Então a Bíblia diz o seguinte: para que fique o propósito da eleição, ele prevaleça. O que é eleição, Filipe? Eleição é um ensino bíblico, que eu vou ler mais textos com vocês aqui, que ensina o seguinte: que Deus lá da eternidade, ele escolheu as pessoas que ele iria salvar. Parece que, se você nunca ouviu falar sobre isso, que cai igual uma bomba na cabeça, assim, né? Inclusive, a primeira vez que eu estudei sobre isso na minha vida, brigando com Romanos 9, eu quase quis falar: não, isso aqui é coisa de maluco. Mas é o que a Bíblia nos ensina. Vamos lá. Então, a Bíblia nos ensina que Deus escolheu Jacó, e ele escolhe pessoas. Vamos ler mais alguns textos. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3. Por gentileza. Efésios 1, 3. E vocês não reparem se eu já abri e já li, porque o tempo é curto.
Efésios 1:3 nos diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí diz assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis para ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Segura aí, gente, nós já vamos abrir mais textos. Nesse texto aqui, a Bíblia nos deixa bem claro o seguinte: Deus nos escolheu nele, não foi em nós, não há um motivo. Antes da fundação Ele não escolheu hoje, Ele não está esperando, como Ele não esperou Abraão agir para Ele agir. Ele escolheu antes, antes da fundação do mundo. Mas só que tem eu vou explicar isso mais depois. Mas Deus escolhe as pessoas e quando Ele predestina com um objetivo essas pessoas. Você não vai entender, não vai ver um eleito de Deus, já vou tentar tornar mais claro isso, que não vai nascer convertido, é óbvio, né? Mas depois que ele conhecer Cristo, você não vai ver um eleito de Deus que ele é ateu, que ele não obedece a Cristo. Deus elege com um propósito. Nós temos que entender uma coisa: obras não são motivo da salvação. Obras são evidências que eu sou salvo. É muito diferente uma coisa da outra, entenda isso, ok? Eu quero ler mais um texto. Vou ler alguns textos aqui para vocês entenderem a base disso. Eu podia ler textos aqui até amanhã sobre eleição, mas eu vou ler só esse último aqui, sobre especificamente isso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, por favor. Segundo Timóteo 1:9, por gentileza. Segundo Timóteo 1:9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e à imortalidade mediante o Evangelho. Então vocês vão ver aqui, gente, que em várias passagens, nós poderíamos ler mais, Deus está sempre falando a respeito dessa eleição, desse chamado dele para algumas pessoas. Então eu só quero deixar isso claro e vou ler mais versículos também com vocês. Quando a gente vê na Bíblia algumas coisas, nós temos que parar e pensar. Por exemplo, não tem explicação por que Deus chamou o apóstolo Paulo. Paulo, na época da igreja primitiva, ele era igual o Hitler para nós hoje. Ok? Ele era igual o Hitler. O Hitler perseguiu os judeus, ele perseguia os cristãos. Basicamente isso. Por que Deus chamou Paulo? O que Paulo fez? Se arrependeu? Ele creu no Evangelho? Não. Simplesmente Cristo veio e fez uma intervenção. Apareceu a Paulo e falou: olha, eu te escolhi para você me servir. Depois nós vemos que as escamas dos olhos de Paulo caiu e pronto, acabou. Paulo não teve mérito algum nisso, como Abraão também não teve, e como nós também não temos. Isso vai estar sendo explicado de forma... Eu vou estar tentando explicar isso melhor. Então, vamos voltar para a gente não sair do contexto da aula. Quando nós falamos da linhagem da serpente e da linhagem da mulher, a linhagem da abençoada, nós estamos falando de um povo, veja bem, quando nós falamos do ser humano, o ser humano quebrou a aliança com Deus. Todos caíram em condenação. Todos morreram espiritualmente. Todos ficaram igual morto mesmo. Cego, surdo e mudo para aquilo que é espiritual. Não tem condição alguma de entender as coisas espirituais. Então, quando Deus separa a linhagem da mulher, os verdadeiros adoradores, Deus separa pessoas que Ele vai fazer uma intervenção ao longo da sua vida, falando depois de Cristo, nos dias de hoje para nós, que vão vir a crer em Cristo somente porque Deus vai fazer uma intervenção, Ele vai fazer algo dentro daquelas pessoas.
Mas conforme nós vamos prosseguindo aqui, eu vou explicando. A Bíblia, do começo ao fim, tem uma palavra muito mal usada também na atualidade, que é a palavra graça. Graça. Se você perguntar por um cristão contemporâneo aí, o que é graça? Ah, graça é quando eu compro um carro novo. Isso é uma benção, legal. Mas o que é graça? Não, graça é quando eu arrumo um emprego melhor. Não. Biblicamente falando, a palavra graça só tem um significado, que significa favor imerecido. Ok? Inclusive, se você procurar no dicionário, você vai ver essa definição. O que é graça? Deus nos salva pela graça, a Bíblia fala. O que é graça? Deus nos salva por um favor imerecido. Algo que nós não merecemos e jamais vamos merecer. Aí o que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte, gente. Eu quero falar um pouquinho sobre, para você entender isso, né? A Bíblia nos ensina que tanto o pessoal de Gênesis como nós nos tempos de hoje, as pessoas não são salvas pelas obras. Isso é um pouquinho confuso de entender, porque quando fala assim, não é salvo por obras, então eu vou sair matando todo mundo aí e você salva a si mesmo. Não, você não é salvo pelas obras. Porque nós aprendemos em Romanos, e isso reverbera em toda a Bíblia, vemos em Isaías, que as nossas melhores obras, as mais justas, são como o quê? Como trapa de imundícia. Você pega a pessoa mais santa, mais boa nesse mundo, a melhor, né? Mais boa é ruim, né? Difícil. A melhor pessoa nesse mundo aqui, e você vai ver, aos olhos de Deus, essa pessoa, as melhores obras dela são como trapo de imundícia. E os nossos tradutores, em português, eles são elegantes, né? Mas no original, a palavra trapo de imundícia significa panos de menstruação. Então você vê o termo que originalmente é usado. Ou seja, as melhores obras do homem são uma porcaria para Deus. Não serve. Olha o padrão de Deus como é que é. Na aula passada de adoração eu expliquei porque Cristo foi à cruz. Porque ninguém pode se auto-redimir. Alguém tem que pagar. A gente não paga quando a gente começa, entre aspas, a nossa cabeça obedecer a Cristo. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte. O homem nasce morto espiritualmente. E ele não pode ser salvo por suas obras. A Bíblia ensina que a salvação vem pela graça. E graça significa o quê? Favor imerecido. Vamos ler, por gentileza, Efésios 2:4, do 4 ao 10? Vamos lá. Efésios 2:4. Efésios 2:4 diz assim, ó: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, desse favor merecido, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos ler juntos o 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja bem, a Bíblia, em todas as passagens que você lê, ela vai falar que a salvação é pela graça, não é pelas obras. Inclusive, eu sinto um temor de ter que explicar isso aqui pelo seguinte: se você é uma pessoa que pensa que você vai ser salvo por guardar regras, porque você é uma pessoa boa, você vai parar no inferno. Perdoa a sinceridade, mas eu prefiro ser sincero e você seja salvo que ser muito educado e você não ser. Se alguma pessoa pensar assim, por que você vai ser salvo? Porque eu vou à igreja, porque eu busco, porque eu isso, porque aquilo, porque eu guardo os mandamentos. Você tá pego. Porque a salvação, a Bíblia ensina que ela é pela graça, por meio da... Quando a gente fala de fé na Bíblia, deixa eu tentar ajudar a desmistificar alguma coisa. Quando a Bíblia fala de fé, a Bíblia não está falando de otimismo somente.
não é positivismo, né? Você salva, você salva, você salva, você salva, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Não. Quando a Bíblia fala de fé, salvo pela fé, não é fé na fé. Fé como se a fé fosse uma força. A fé, na realidade, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Por que eu sou salvo pela fé? Porque a fé em Cristo, tá entendendo? Qual seria uma resposta bíblica? Por que você crê que vai ser salvo? Eu creio que eu vou ser salvo pelos méritos de Jesus Cristo. Por mim mesmo eu iria para o inferno, mas eu creio em Cristo que me redimiu na cruz. Pronto, a resposta bíblica para a salvação. Tá dando para acompanhar, gente? Tá dando para ir acompanhando? Mais ou menos? Pelo menos um pouquinho? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós não vemos na salvação do homem, como na nossa hoje, obras. Nós não vemos Deus escolhendo Abraão por obras, porque Abraão era pagão. Não vemos. Você não tem na Bíblia esse tipo de coisa. É óbvio que uma pessoa salva, nascida de novo, as obras dela vão estar de acordo com esse novo nascimento, essa inclinação para aquilo que vem de Deus. Mas não é esse o motivo da salvação. Vamos lendo mais aqui, quer ver? Agora deixa eu tentar explicar uma coisa importante aqui para vocês, para ver se a gente fica um pouquinho mais claro. Então nós temos na Bíblia 5 situações. O homem nasce morto em seus delitos. Por isso Deus tem que levantar uma linhagem que Deus escolheu salvar. Ok? Então, porque o homem está morto espiritualmente e não pode se voltar para Deus, Deus lá na eternidade, sabendo que tudo isso ia acontecer, isso inclusive é propósito dele, para que ele seja glorificado por intermédio da sua bondade em salvar os eleitos, o que Deus faz? Deus elege alguns seres humanos que ninguém sabe quem que é, não se deve julgar quem não é eleito, mas Deus elege pessoas para serem salvas. Essa é a eleição. Essas pessoas que vão ser salvas, em algum ponto da sua vida, elas vão ouvir o Evangelho. Elas vão ouvir o Evangelho. E elas vão responder o Evangelho com fé. Elas vão crer em Cristo. Preste atenção como funciona a salvação. Primeiro acontece a chamada externa. Você ouve um evangelista, um pregador falando do Evangelho. Ok? Você ouve alguém falando do Evangelho. Chamada externa. Chamada externa. Mas só que só crê de verdade em Cristo e é salvo porque o Espírito Santo faz uma chamada, interna. Tá entendendo? Se ele não fizer essa chamada interna, que é uma intervenção, um ato da graça de Deus, ninguém é salvo. Por exemplo, você que está aqui. Eu creio que você tem amigos, parentes que já ouviram o Evangelho também e não creram. É verdade ou não é? Uma vez eu fiz uma lista de vários amigos, pessoas que estudaram comigo, e deu quase 200 pessoas, sinceramente, eu botei na lista. Pessoas que eu sei que ouviram o Evangelho. E eu parei, isso eu nem entendia muito bem a Bíblia, né, na época que eu fiz isso. E eu vivia me questionando até eu entender, compreender a Bíblia. Como pode? Por que só eu criei? Sou mais inteligente que eles, né? Pô, verdade, não sou o cara. Sou mais esperto. Jamais, meus irmãos. Se nós somos alguma coisa ou compreendemos qualquer coisa básica que seja, é pura misericórdia de Deus. Não quer dizer que Deus não vai chamar as pessoas, porque tem um tempo determinado para cada pessoa. É óbvio isso, como o próprio apóstolo Paulo. Mas só que a verdade é o seguinte: se alguém crê de verdade em Cristo, é porque essa pessoa, o Espírito Santo fez uma intervenção naquele coração morto, naquele coração que estava amortecido. Como que essa chamada funciona? Quem falou mais sobre essa chamada, que tem a ver com a eleição, foi o próprio Jesus. Vamos lá, João 5,21, por favor. João 5,21. João capítulo 5, versículo 21. Eu vou ler vários textos assim em João mesmo. Quero que vocês acompanhem, que eu vou ler rapidinho. João 5,21 diz assim, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, ele está falando aqui de novo nascimento, assim também, vamos ler junto? Também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Guarda essa palavrinha. João 6,44, por favor. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, está escrito aí? E eu o ressuscitarei no último dia.
Então ninguém vai a Cristo se o Pai não o levar até Cristo. Não é uma questão simplesmente de escolha. João 6,65. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito. Isso é aquele discurso, Cristo discutindo com os fariseus. E prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Peraí, por que o Pai concede para uns e não concede para outros? Por causa da eleição. Eu ia ler mais texto, mas eu vou resumir aqui, senão o nosso tempo vai acabar. Atos 13, 48. Vamos lá, por gentileza. Olha como funciona essa chamada. Atos 13, 48. O contexto desse texto aqui, nas viagens missionárias de Paulo, ele está pregando aos gentios, né? Pregando para o povo que não é judeu. E aí aqui no 48 nós temos o seguinte, preste atenção. Os gentios ouvindo isto, ou seja, a pregação, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Leia junto comigo. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Alguém tem alguma tradução diferente que usa outra palavra ao invés de destinados? Ordenados. Alguém tem eleitos? Alguém tem eleitos? Bom, em algumas traduções está eleitos. Então veja bem, o apóstolo Paulo está pregando o evangelho. Tinha um monte de gente, ok? Mas a Bíblia fala que só creram aqueles que foram, como nós vemos aqui, perdi que já... E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Isso aí não está à toa aí. Em Atos mesmo, 16:14, nós temos algo semelhante. Algo 16:14. Quando Paulo também está explicando o evangelho. Diz assim, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Ou seja, quem tem iniciativa nessa salvação aí, nessa chamada? Quem faz essa intervenção? É Deus. Então, meus irmãos, olha aqui para mim, por favor. Então, eu sei que é um ensino complexo. Eu vou aproveitar que o João está ali atrás, ali, eu vou falar para vocês o seguinte. Se você quer entender plenamente isso aqui, a gente tem um curso chamado Doutrinas Bíblicas da Salvação. Que todo cristão deve aprender sobre isso. A gente resume, ele chama de tulipe. Você pode pegar o João lá, depois ele como se diz ali, na curva, ali na saída ali, fala com o João. Se você quiser aprender mais sobre esse assunto, fala com ele. Pode fazer esse curso aí com ele que cuida da agenda. Se quiser fazer um dia um intensivão, num sábado, fazer alguma coisa desse tipo. Mas por que eu estou dizendo isso? Isso é extremamente importante, meus irmãos. Isso aqui é coisa que é o básico, é o beabá que qualquer cristão deveria aprender desde cedo isso. Bom, vamos lá. Agora vamos voltar para Abraão e para Gênesis, para Isaac e para Gênesis. Veja bem, isso que nós entendemos claramente hoje, porque a Bíblia é uma revelação progressiva e os apóstolos mastigaram para nós temos aqui o Novo Testamento para nos explicar, não era bem compreendido ainda nos tempos de Isaac, nos tempos de Abraão. Mas só que já havia sido dito que Deus iria manter a sua aliança na linhagem escolhida, ok? E é por isso que ele escolheu Abraão. Ele não escolheu Abraão porque Abraão era o Johnny King da época, ele era eloquente, porque ele era bonzinho, não é isso? Ele escolheu Abraão porque ele quis. E se Abraão era uma bênção, ele era uma bênção antes de nascer, porque Deus já havia determinado que ele seria uma bênção. Eu não vou ter tempo para falar sobre isso, e nem é o foco desse curso falar sobre isso. Você deve estar se pensando então eu não tenho direito à escolha? Claro que nós temos direito à escolha, mas só que as nossas escolhas, Deus não obriga ninguém a nada, mas Ele nos faz desejar as coisas. É bem diferente. Esses ensinos aqui são um pouco complexos, eu vou explicar para vocês o seguinte. Porque até o ano de mais ou menos 1700, isso aqui era arroz e feijão, isso aqui era beabá. Só que se você falasse algo diferente disso aqui, você era taxado como louco. Hoje em dia mudou. E outra coisa, nós já nascemos, o termo teológico é arminiano, nós nascemos arminianos, a gente acha que tudo é pelas nossas obras, tá entendendo? Tudo. É óbvio que nós fazemos uma escolha. Eu sempre dou o exemplo às pessoas o seguinte, que na porta do céu, isso é só um exemplo, é mais ou menos assim. Você olha para o batente de cá, o seguinte, como se Deus dissesse assim, né? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E você fala, não, eu ouço e eu quero crer no Evangelho.
Mas quando você chega do lado de cá e você olha para o lado de lá do batente, está escrito assim, como está escrito na Bíblia, só vem a mim aquele que o Pai me dá. Então são revelações da Bíblia. Eu quero dizer para vocês que o que estamos lendo aqui não é a minha opinião, porque eu só estou expondo o que está escrito. Isso aqui é bíblico e nós temos que ter grande temor pelas questões bíblicas, embora muitas vezes são complexas. E esse assunto aqui, eu vou ser muito sincero, não nessa aula você vai entender isso, mas esse assunto sendo bem explanado em um curso, ele não é difícil de entender, ele é difícil de aceitar. Está entendendo ou não? Mas quando uma pessoa não aceita uma coisa bíblica, aí o problema dela não é com o ensino, o problema dela é com a Bíblia, o problema dela é com Deus, na verdade. Entendeu? É bem diferente. Agora vamos voltar rapidinho para Romanos 9. Vocês perceberam que na cabeça do no cabeçário da nossa aula 6, nós temos um versículo de Romanos 9,14. Vamos lá, Romanos 9,14. Vou resumir bem isso aqui para a gente continuar a aula. Ó, antes da gente ler Romanos 9,14, olha para mim mais um instante aqui. Paulo está ensinando aqui em Romanos, desde o Romanos capítulo 8, que a salvação é pela graça e quem é salvo são os eleitos, ok? Você vê lá em Romanos 8, aquela expressão, né, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem principado, nem isso, nem aquilo poderá nos afastar do amor de... Se você é cristão, frequentante de igreja já há algum tempo, você vai saber que tem gente que sai da igreja porque ela entrou na igreja e alguém não cumprimentou ela. Sim ou não? Um monte. Certo? Você vai saber que tem gente que a unha encravou e ela falou, agora eu não vou mais na igreja porque a unha encravou. Ok? Então, meus irmãos, não tem lógica nenhuma o que Paulo fala em Romanos 8. Ok? Se não for visto pela ótica da eleição. Por que uma pessoa nunca vai se afastar de Cristo verdadeiramente? Porque ela é eleita. Porque Deus mantém esse pacto unilateral. Porque o mesmo Deus que chama é o Deus que preserva ela na fé. Embora haja esforço, haja tudo, é algo interno. Isso é uma revelação bíblica. Por isso, senão Romanos 8 não tem a menor lógica. Então Paulo vem explicando e dizendo isso. E em Romanos 9, ele chega no cume desse ensino. Ele fala, olha, inclusive lá no passado, Deus disse antes que houvesse obras boas ou más, que ele ia abençoar e ele ia amar. Ele ia amar Jacó, ele não ia amar Esaú. Entendeu ou não? Ele já disse, eu vou amar, eu não vou gostar do outro, eu vou amar esse aqui. Eu não sei o que ele... Quer dizer, Deus sabe o que ele vai fazer, mas eu não vou ver as obras dele, não tenho bem ou mal, eu escolhi amá-lo. E pronto, ele escolheu assim Deus. Ouvindo isso, Paulo vai fazer algumas perguntas retóricas aqui agora. Porque é normal para o ser humano questionar. Fala, ih, rapaz, você é louco, eu nem vou aparecer no curso mais ali que... Tem um professor tomando gadernal ali, porque não é possível. Paulo sabendo que nós temos dificuldade de entender a soberania de Deus, que Deus é soberano, ele fala o seguinte no 14. Vamos ler o 14? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Aí vamos lá, ó, Paulo discorrendo. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então Paulo, sabendo que as pessoas vão vir com pedras, com esse ensino da soberania de Deus, ele deixa muito claro, e aí, nós vamos falar o quê? Que Deus é injusto? Nós dependemos 100% da misericórdia de Deus, gente. Muito. Eu vou ler o restinho aqui, ó. No 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Quer dizer, Paulo está antecipando, né? Ué, mas do que Deus se queixa se eu não creio, então? Ou se o outro não crê? Poxa, é ele que elege o treco aí? Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ó a resposta de Paulo. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fez assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos?
Pois se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, para a glória, para a salvação, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Entendeu? Então, meus irmãos, vocês estão vendo o que eu estou lendo mais aqui hoje? Porque eu só preciso expor isso aqui. A Bíblia é muito clara sobre isso. Então, nós temos que entender uma coisa muito importante, seguinte, né? Deus, ele é soberano. O que difere da teologia bíblica para a teologia psicológica atual é exatamente isso. Compreender que Deus é soberano sobre tudo. Deus é soberano sobre tudo. Deus é soberano sobre tudo. Sobre a salvação, sobre o que acontece na natureza, sobre todas as coisas, Deus é soberano sobre tudo. Você encontra, por exemplo, lá no livro de Atos, no capítulo 2, Pedro dizendo assim, ó, vocês crucificaram, vocês, ele está lançando a responsabilidade sobre os líderes judeus, vocês crucificaram o autor da vida, por propósito pré-determinado por Deus, porque Cristo não sabia que ia ser crucificado. A gente não está vendo em Gênesis que Cristo ia ser crucificado desde lá do passado? Nós já sabemos disso? Olha que versículo fantástico. Ao mesmo tempo que Pedro está colocando a responsabilidade no homem, ele está deixando bem claro que isso só aconteceu porque isso foi pré-determinado por quem? Aí a gente entra em parafuso, né? Mas preste atenção, isso são revelações bíblicas. A gente não pode moldar a revelação bíblica para ficar mais fácil de entender. A mesma Bíblia que diz que o homem, eu, você, todos nós, temos responsabilidade. E quando pecamos é porque somos falhos. Isso não é Deus que nos leva a pecar, mas é porque nós somos pecadores. A mesma Bíblia que diz isso, ela deixa muito claro que Deus, ao mesmo tempo, ele está soberanamente cuidando de toda a história. Amém? Então, quando você encontra na Bíblia Paulo dizendo assim, ó, o amor de Deus nos constrange, é por isso. Eu vou até, já que o tempo já acabou mesmo, deixa eu terminar pelo menos falar com propriedade sobre isso. Você já parou para pensar nisso, sobre a questão da eleição? Você que está aqui hoje. Que Deus não viu nada em você. Nada, tem nada para ver em você. Nem hoje, nem antes. Mas porque Ele quis escolher você, sem motivo nenhum. Ele vem e te escolhe, como escolheu Abraão, como escolheu Paulo. Ele vem e te escolhe. Olha, essa pessoa vai crer em Cristo. E se Ele não tivesse feito isso, todos nós iríamos para o inferno. Já parou para pensar nisso? Que você chegaria aqui, eu e você chegaríamos no inferno e passariam anos, séculos, milhões de anos. Ali a eternidade ia ficar dando voltas em ciclos infindáveis e nós estaríamos lá sofrendo. E isso só não vai acontecer conosco puramente e simplesmente pelo seguinte: que Deus lá na eternidade não viu nada em nós. Ele tanto faz escolher a gente como escolheu o Hitler. Ele veio e falou assim, mas eu vou escolher essa pessoa. O motivo da eleição não somos nós. Porque Deus escolheu alguns e outros não, eu não sei. Nós vamos só saber lá no céu. Mas só que esse é um ensino extremamente profundo e importante da Bíblia. Por que esse ensino é importante? Porque uma pessoa só vai ser humilde de verdade, gente, se ela entender a eleição. Senão ela vai ser uma arrogante. Ela pode passar de humilde, mas ela vai ser sempre arrogante. Uma pessoa só pode verdadeiramente se constranger com o amor de Cristo se ela crê na eleição. Porque senão ela vai achar que, Deus é bom, né? Mas eu também. Tem algumas pessoas que pensam assim, né? Não, mas não é bem assim. A eleição existe na Bíblia. Mas é assim. Deus olhou lá da eternidade para o futuro e Ele viu quem ia crer. E aí Ele elegeu quem ia crer. Puxa, isso aí não tem lógica. Porque a Bíblia fala que a salvação é pelas obras. Se fosse assim, ia ter um motivo. Não é assim. Então se Deus olhou, Ele viu que eu ia crer, Ele me escolheu porque eu ia crer, então quer dizer que Ele me escolheu pelo motivo que eu ia crer. Então tem um motivo. Não é graça. Enfim. Eu vou terminar essa aula aqui, gente, porque o tempo está acabando. Eu vou fazer igual o reverendo Renato fez hoje, que eu vou gastar uns 10 minutos com ela na semana que vem. Mas para ter oportunidade do seguinte, eu vou abrir para alguma pergunta que tiver sobre o assunto. Porque veja bem, eu não quero que vocês saiam daqui, tanto na aula de adoração quanto na aula de Gênesis, com aquele pensamento assim, né? Como assim, linhagem da serpente, linhagem disso aqui? Mas como assim Deus chamou um? E como assim o pacto é unilateral? O pacto é unilateral por isso. Porque é Deus que mantém ele. Se Ele não fizer tudo, se Deus não vem e faz tudo, a gente não ia ser salvo.
Alguém tem alguma pergunta dentro disso? Deve ter um monte, né? Mas alguma pergunta assim? Que o Felipe tá me incomodando isso aqui, só me explica isso aqui. Eu vou tentar explicar rapidamente. Alguém tem? O quê? Então, mas eu não entendi, Leandro. Faz o link disso que você está falando com a aula. Uhum. Ok. Isso. Isso, exato. Funciona assim, ó. Veja bem, é o que eu falei para vocês. A Bíblia tem duas revelações. O mesmo Deus que diz assim, ó, eis que estou à porta e bato, quem abrir entrarei e cearei convosco, é o mesmo Deus que nós lemos ali o seguinte: só vem a mim quem o Pai? Quem o Pai? Quem o Pai me traz. Tá entendendo? Não vem a mim quem quer, vem a mim quem o Pai me traz. Na verdade, é o seguinte, o que eu disse no início. A salvação, as obras não são, respondendo a tua pergunta, Leandro, a salvação, elas não são, as obras, elas não são motivo da salvação. As obras são evidências. Ele nos elegeu, ele não nos elegeu ponto, nos elegeu ponto, só para ser eleito. Nos elegeu para boas obras. Pedro não vai falar, vós sois nação escolhida, nação eleita, para proclamar as verdades, tal. É com um propósito. É com um propósito. Então, quando a gente segue os ensinos de Cristo, nós temos que seguir perfeito. Só que ninguém vai guardar perfeitamente, ok? Cristo teve que ir à cruz. Mas quando Cristo vai à cruz, ele ainda tem essa questão, tem que crer nele. Mas como eu vou crer nele se eu estou morto espiritualmente? Tá entendendo? O ser humano está morto espiritualmente. E visualiza um morto, um defunto mesmo. Vamos dizer que tem um defunto aqui no caído aqui no chão. Se eu falar para ele, ô defunto, dá a mão aqui para eu te ajudar a subir aqui para a salvação. Ele vai estar morto, ele não vai fazer nada. Tem que haver uma intervenção, tem que haver uma vivificação. É o que a Bíblia nos ensina. Tá entendendo? Lázaro foi uma ressurreição física. Eu estou falando de novo nascimento. Entendeu? Mas eu entendi a tua pergunta. O que você está querendo dizer é o seguinte: não tem obras? Tem obras. É lógico que tem obras. Só que essas obras só são feitas e a pessoa só responde ao Evangelho porque antes ali Deus elegeu essas pessoas. Na verdade, o ensino da eleição, ele é um ensino prático internamente. Deus está dizendo, ó, você é salvo por isso. Quem tem mérito na tua salvação sou eu, não é você mesmo. É Deus deixando claro quem deve receber a glória. Esse é o ensino prático, é isso aí. Consegui responder ou não? Deu? Alguém quer perguntar mais uma coisa? Pode falar. Peraí que o João vai levar o microfone para vocês. Se Deus amou todo mundo, como eu não entendi quando você falou que Deus odiou Esaú e amou Jacó. Não, você não entendeu o que eu falei, você não entendeu o que nós lemos. Só fazendo essa correçãozinha aí. Por quê? Porque eu não quero que vocês associem a aula com o seguinte: o Felipe falou isso, a gente leu. Tá bom, okay? Eu não entendi o que Não, entendi. O que acontece é o seguinte: Deus, ele ama a todos graça comum. Todo mundo desfruta da bênção de Deus, da chuva, de várias coisas. Só que em termos de salvação, só vai ser salvo quem é eleito. Então Deus amou a Jacó. Você não vê que Deus amou a Jacó pelas as bênçãos físicas na vida de Jacó. Entendeu? Esaú também foi tanto ou mais próspero que Jacó, se você for analisar para essa parte. Mas só que Jacó, a Bíblia ensina que ele foi salvo. Mas Esaú não, Deus não amou Esaú. Quando você fala que a Bíblia fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Primeiramente, como eu disse, isso aqui não é papo para esse curso. Mas essa questão de Deus amou o mundo de tal maneira, essa palavra mundo é uma hipérbole. Mundo não é no sentido do mundo todo. É no sentido de muitas pessoas. São os eleitos. Eu não vou poder entrar nisso agora por causa do tempo. Não dá para falar sobre isso. Precisa de um curso inteiro para falar sobre isso. Mas eu quero dizer o seguinte: Deus não impede ninguém de ser salvo. Quando a gente fala da doutrina da eleição, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é assim: quer dizer que se eu quiser ser salvo, eu não vou poder ser porque eu não sou eleito? Não.
Se você não é eleito, você nunca vai querer Deus, você não vai querer Cristo, você não vai querer ser salvo. Esse é mais ou menos o que eu gostaria de dizer para você. Só que no caso, Deus ama a todos. Então, como Deus é justo, o pecado tem que ser condenado. E falando de salvação ainda, acontece o seguinte, preste atenção, meus irmãos, não desfoca ainda não. O homem pecou, certo? Qual que é o salário do pecado? Ia todo mundo para onde? Para o inferno. Deus não veio e mandou um pouco para o inferno e um pouco salvou. Não. Ele é misericordioso. Ele falou assim, vai todo mundo para o inferno? Não. Eu não precisava fazer isso. Mas eu vou fazer uma intervenção, vou salvar alguns. Só pela minha graça e misericórdia. Então ele vem e escolhe alguns para ser salvo. É igual tiver duas pessoas se afogando. Quer dizer que eu vou lá, pulo na água e salvo um, o outro morre. Eu sou culpado? Não. Porque o homem que pecou. Cada dúvida que vocês tiverem aí, ó, vocês revertam ela em... Pega o João depois lá. Se vocês quiserem entender do assunto aí, é o curso de Tulipe. Mais importante. Mais uma última pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Pode fazer, gente. Faz aí. Pode fazer. Alguém tem alguma pergunta? Não? Tranquilo? Então eu vou encerrar a aula. Ó, nós paramos essa aula aqui no seguinte ponto. Quer dizer, pergunta tem, né? Mas eu entendo. A gente parou no 6.2. Nós vamos continuar na próxima aula. Então, eu só quis dar ênfase nessa aula sobre isso aqui para ninguém ficar viajando na maionese. Sabe? Ficar aquela coisa, né? Pera aí. E tal. E como que é o eleito? E como que não é? E o da aliança e não é? Agora, eu só quero falar uma coisa para vocês, gente. Estudem esses versículos que nós lemos, porque eles são extremamente importantes, ok? E outro detalhe, se você quiser saber um pouquinho mais sobre alguma coisa, tem coisas que vocês não vão entender numa aula, tem que estudar, ninguém aprende do dia para a noite as coisas. Se você quiser, por exemplo, me perguntar depois da aula alguma coisa, se você quiser me adicionar no Facebook, eu tenho e-book sobre isso, posso te mandar estudo, alguma coisa desse tipo, né? A gente vai mantendo esse contato. Mas entenda uma coisa que eu vou te dizer, é muito importante você estudar sobre esses assuntos aqui, ok, gente? O gigante caiu, a muralha de Jericó caiu, esse tipo de assunto é legal, é bacana, mas a gente tem que entender o que a doutrina bíblica fala. E a doutrina bíblica ensina exatamente isso. E outra coisa, um dos maiores pecados a gente vê na Bíblia, que é roubar a glória de Deus. Nós somos salvos, é simplesmente pela graça. Amém? Fique em pé, por gentileza. João, você quer falar alguma coisa? Não? Deixa eu só lembrar vocês, ainda referente a um cunho de aprendizado,